noite. O meu nome, como vocês viram ali no primeiro slide, é Luiz Roberto. Eu sou um espírita em formação e tenho uma satisfação muito intensa em poder dividir com uma plateia nessa casa espírita alguns conhecimentos. Inicialmente, assim, pode até parecer que o assunto que eu vou trazer hoje não tem uma relação direta com os ensinamentos dogmáticos que nós temos normalmente nas palestras. Mas, casualmente, o universo sempre conspira, né? E a mensagem de abertura, entre outras coisas, fala sobre responsabilidade. E o meu assunto é sobre responsabilidade. Logicamente que eu vou apresentar algumas coisas palpáveis, mas no fundo vocês devem encarar essas informações como um chamamento a que cada um tenha responsabilidade sobre talvez a maior das nossas responsabilidades, que é o corpo físico. Corpo físico esse que permitiu, depois que ele foi finalizado, uma das coisas mais importantes dentro do Espiritismo, ou seja, permitiu a reencarnação. E a reencarnação permite que cada um, dentro da sua vida, ache a sua maneira de regeneração. Nenhum dos que vem à Terra e é reencarnado tem uma atividade que não possa lhe levar a alcançar a luz. Então, o nosso caminho na Terra depende desse corpo. E o que nós observamos, alguns dados até vou mostrar para vocês, é que existe muita responsabilidade com ele. Vamos ver. Aquilo que vocês veem ali, né, é a constelação do cocheiro, aonde nós encontramos um mundo chamado Capela. E todos nós somos descendentes de Capela. Em determinada época, há muitos anos, os senhores do universo chegaram à conclusão de que precisariam de um mundo novo, aonde os recalcitrantes espíritos de Capela pudessem reencarnar e tentar a sua regeneração, já que Capela ia ascender, né, no mundo e dessa forma. Vocês ouvem aí atrás, né? Sim. Então, ia ascender na sua escala, na sua dimensão, e alguns espíritos não estavam prontos para isso. Então, os senhores do universo pegaram alguma energia do Sol, lançaram no cosmos, e essa energia foi circulando dentro do cosmos, resfriou, se transformou em terra e água. E nessa terra havia a obrigação de que se tivesse plantas, animais e o homem, com capacidade de poder receber os espíritos que precisavam reencarnar. Então deram a direção de todo esse processo a Jesus Cristo, e ele escolheu entre o espírito de luz as pessoas que, através dos tempos, com erro e tentativa, chegaram ao homem que nós temos hoje. Logicamente, desde que nós nos conhecemos como homem, né, nós progredimos muito. Nossa evolução, né, lá talvez nessa etapa, reencarnaram os primeiros espíritos de Capela, né? E o homem vem vindo, isso é uma sátira, né? Está chegando quase a mesma forma em que ele começou. Logicamente que o homem evoluiu, principalmente no seu cérebro, sendo que hoje nós conhecemos como ser humano desenvolvido. Uma outra coisa importante, né? Além de despertar curiosidade,
e transmitir algum conhecimento, né? É que hoje em dia nós temos talvez um momento mais especial em que a ciência se aproximou muito da espiritualidade, coisa que no decorrer de todos esses milênios era impensável. Já foi tido como bruxaria, como coisas não explicáveis, né? Os fenômenos espirituais. Hoje em dia, isso é tão importante que já temos um código, no Código Internacional de Doença, que caracteriza a possessão por espírito. Não como doença, mas como uma manifestação, assim como qualquer outra manifestação psíquica. Então a ciência está muito próxima, está comprovando em várias universidades vários fenômenos espirituais, e isso é muito importante, tá? No que diz respeito à curiosidade e conhecimento. Vamos ver. Assim, sucintamente, nós temos vários corpos. Tá? Nós temos um perispírito, que é a sede das emoções, que é o mais externo. Né? Depois nós temos o duplo etérico, que é a vitalidade universal, é por onde a vitalidade universal chega até nós, através dos chakras. É aí que acontecem as materializações das coisas espirituais. E nós temos o corpo físico, né? Que é o nosso assunto de hoje. Eu deixei propositadamente o espírito de fora, porque existe uma corrente muito forte, científica já, não espiritual, de que o espírito não habita o corpo humano. Ele só habita o corpo humano no momento que uma mulher está grávida. Que o espírito do feto em desenvolvimento está dentro do seu útero. Do contrário, o espírito fica fora do corpo. As experiências de quase morte mostraram isso. Tá? As pessoas que quase morreram ficaram olhando todo o desenvolvimento do processo de parada cardíaca e recuperação, alguma coisa assim, e depois foram recuperados assim como ser vivo e contaram tudo que havia acontecido. Tem vários episódios assim bem marcantes, né? De uma caneta que caiu embaixo de um móvel e ninguém viu, e aí a pessoa foi reencarnada, por assim dizer, e duvidaram do que ela dizia que estava acontecendo. Ela disse: vamos embaixo daquele móvel, tem lá a caneta, estava lá a caneta de alguém que estava no processo de sua recuperação. Então, é importante nós termos isso assim como informação. Vamos dizer. O corpo físico humano nasceu, como eu disse, de várias experiências, algumas muito desastrosas. Tem autores que dizem que em determinada fase de desenvolvimento do homem era até impossível respeitar as leis de Mendel, porque não dava certo, não tinha uma continuidade no desenvolvimento, no aparecimento. Então, esses espíritos de luz que trabalhavam com Jesus Cristo juntaram matéria mineral, né? 72% de oxigênio, carbono 13%, hidrogênio 9%, nitrogênio 2%, cálcio 1%, fósforo 1%, outros tantos minerais, macro e micro, como material biológico, e formaram as células. Aqui também é interessante de ver, se nós perguntássemos de que são formadas as células? De moléculas. De que são formadas as moléculas? De átomos. E hoje em dia o homem entrou para dentro do átomo. Aquele acelerador linear que tem lá na Europa conseguiu partículas que o homem jamais imaginava existir, porque achava que a unidade era o átomo. Então nós já estamos no pósitron, por exemplo, que é uma micropartícula do núcleo do átomo e que tem energia de tamanho ainda não calculado. Então nós estamos cada vez mais nos aproximando da nossa origem, que é energia. Nós somos energia materializada, assim como a Terra é energia materializada. O corpo humano é formado de 60% de água e 40% de sólidos.
E isso é importante de se manter nesse equilíbrio. Quando nós temos desequilíbrio nisso, por exemplo, muita perda de líquido, nós nos desidratamos e adoecemos. Se nós tivermos falta de líquido, nós vamos concentrar toda a nossa substância e o nosso metabolismo também vai funcionar para o lado da doença. Então esse equilíbrio é importante, existem vários mecanismos que mantêm esse equilíbrio. Nós vivemos através de uma energia vital. Eu havia falado lá na energia universal, que é uma coisa que rege o nosso espírito. O corpo é mantido pela energia vital. E essa energia vem de uma equação simples. A glicose, que é um açúcar, é queimado na presença de oxigênio, gera CO2, que é eliminado ao meio ambiente, gera água, que quando em excesso também é eliminado ao meio ambiente, mas gera a energia que faz o nosso corpo funcionar. Os vegetais clorofilados é o contrário, né? Eles pegam o CO2, a água, o CO2 da atmosfera, a água do solo e a energia do sol e fazem ao contrário, fabricam glicose para sua manutenção e liberam o oxigênio no meio ambiente para que nós possamos continuar vivos. Daí a importância de manter florestas e todos os vegetais verdes. O corpo humano, anatomicamente, é dividido em sistemas, né? Alimentar, locomotor, respiratório, digestório, circulatório, urinário, reprodutor, endócrino e nervoso. O sistema tegumentar é formado pela pele e seus anexos, né? Que parece assim inicialmente, para quem olha a pele, não tem importância tão grande como o coração, por exemplo. Os pelos, as glândulas, que são anexas, e as unhas. Se vocês já pensarem um pouquinho assim, percam uma unha e vão ver o que dói a ponta do dedo, bate em tudo, né? Então, um dos elementos de ação da pele é proteção. Quando nós nos queimamos muito no sol, né? Arde. Se for demais, nós podemos desenvolver um tumor cutâneo com facilidade, né? As glândulas, principalmente as sudoríparas, que são essas aqui, né? Perdem líquido e mantêm a nossa temperatura. O homem é um animal homeotérmico, ou seja, tem que ficar em torno de 37,5, não pode baixar muito nem subir, né? Então, essas glândulas participam disso, fabricando um líquido chamado suor, que evaporando leva calor. Quando nós suamos, por exemplo, quando fazemos algum exercício físico. Outra glândula da pele importante é a mama, né? Que alimenta o recém-nascido até cerca de 2, 3 anos. Então, todos os elementos da pele têm função primordial. Isso aqui é um corte da pele, né? Vocês veem o pelo aí, só a raiz e as glândulas. A glândula sudorípara, que fabrica gordura para não deixar ressecar a pele, né? Então, importante de proteção. Essas terminações nervosas que vocês veem aqui põem o homem em contato com o meio ambiente. Se nós não tivéssemos sensibilidade, né? O leproso, por exemplo, é um que bota a mão numa chapa quente e queima tudo porque ele não tem sensibilidade, né? Essas terminações acabaram e ele termina tendo um prejuízo enorme porque ele não tem defesa, né? Essa defesa é que nos faz ter o reflexo quando nós botamos na mão ou ficamos alguma coisa na mão. Então, é importante a pele e os anexos. O aparelho locomotor é o único aparelho que existe no corpo, né? Reúne os ossos, formando o esqueleto, quando se reúne, os músculos e as junturas. O esqueleto tem 206 ossos, né? Quando articulado aí. É composto de ossos do tronco, né? Coluna vertebral e as costelas, e os ossos do quadril, e ossos apendiculares, os apêndices superiores e os apêndices inferiores. Os músculos são a força motriz. O nosso esqueleto forma alavancas. Se vocês lembrarem lá do colégio, vão lembrar
de Arquimedes que dizia, me dei um ponto de apoio, uma alavanca e eu movo o mundo. E é verdade, né? Não existe nenhuma potência maior do que uma alavanca. E quem faz o movimento da alavanca é a musculatura, que é capaz de se encolher e se estender, né, sob a ação do sistema nervoso. As junturas são as estruturas que reúnem os ossos por suas extremidades, permitindo que nós tenhamos um esqueleto articulado, né? Senão nós teríamos ossos soltos aí. E esta, eu botei de propósito, é a articulação escapulohumeral aqui do ombro. Por quê? Porque o homem, melhor, o primata, né, é o único que consegue fazer este movimento, que é um movimento de circulação. Nenhum outro animal na natureza faz isso, só os primatas. E isso diferencia dos quadrúpedes, que só fazem flexão e extensão. E isso nos permite, com a presença desse osso aqui, que é a clavícula, né, ter estabilidade no membro superior e ter um tato fino, capaz de fazer N atividades, como vocês conhecem que o homem é capaz de fazer. Então, este é o aparelho locomotor. E a musculatura que vocês veem aí, nós temos 639 músculos, né? Só a mão tem um número intenso de músculos, que são altamente especializados, para a gente poder ter tato fino e movimentos muito delicados. O sistema respiratório, né, é o sistema que tem vias aéreas superiores capazes de captar o ar na natureza, aquecer o ar, umidificar o ar para que ele possa, e purificar o ar, por isso a gente tem pelo dentro do nariz e dentro da traqueia, que é este tubo aqui, dos brônquios também, nós temos células ciliadas que limpam o ar da melhor maneira possível, para que ele chegue nos pulmões, direito e esquerdo, que são os órgãos aonde vai se dar a troca do oxigênio do ar com o CO2 do sangue. O oxigênio vem da natureza, o CO2 é eliminado, o vegetal verde pega de novo, então isso é uma cadeia que não para nunca. A cada inspiração, nós expiramos normal, cerca de 500 ml de ar, e isso é trocado lá dentro. Né? Aproveito aqui para chamar a atenção de uma das primeiras irresponsabilidades do homem, que é fumar. Né? Não tem fumante aqui na natureza. Todo fumante vai ser bronquítico e vai ser enfisematoso se não tiver um câncer e morrer. E não tem, assim, chance. A expectativa mundial hoje em dia é de que de todas as mortes em mulheres, 8% vão ser por causa do cigarro e 18% por causa do cigarro no homem. Então, isso é um número alarmante. Tá? Então, primeira irresponsabilidade, fumar. O sistema digestório, tá, é um sistema que também tem meios de captação do alimento e trituração com os dentes, que é a primeira parte da digestão. Então, quem engole tudo inteiro, o estômago não tem dente, vai ter dificuldade digestiva, tem que mastigar muito. É parte da nossa digestão, mastigar muito e misturar com a saliva, que é o primeiro enzima, é o primeiro veículo de enzimas digestórias, digere os açúcares. Né? Depois nós temos o esôfago, que é este tubo que traz da boca até o estômago, que é este aqui. E depois nós temos o intestino delgado, que é duodeno, jejunum e ilho, e depois o grosso, este outro aqui da periferia, e a eliminação do que sobra da digestão através do ânus. O sistema digestório tem como anexos as glândulas salivares, que fabricam enzimas, fabricam um suco que tem enzima digestiva de açúcar, depois o fígado, que é essa grande glândula, que é um laboratório fantástico, né? E que fabrica um elemento digestivo que é a bile, que serve para emulsificar as gorduras, para elas ficarem pequenininhas, redondas e poderem ser absorvidas. Né? É como o detergente que lava a panela. Né? Vocês fazem espuma e a gordura fica redonda e a água leva a gordura embora e a panela fica limpa. Né? Ali vocês veem o pâncreas, ele não é dentro do estômago, mas ele está atrás do estômago, então por transparência nós veríamos. O pâncreas também é uma glândula que fabrica
o suco pancreático, que digere gordura, digere proteína e ajuda, logicamente, na digestão. O intestino delgado, basicamente, é onde nós absorvemos tudo aquilo que foi digerido. Tá? Então, os açúcares grandes, que são a sacarose, por exemplo, terminam em glicose e pode ser absorvida. As proteínas, como a da carne, termina em aminoácidos ou moléculas muito pequenas. As gorduras, que são ácidos graxos grandes, terminam como pequenos ácidos graxos capazes de poder ser absorvidos. E depois, o que sobra, todos esses líquidos aqui formam cerca de 6 litros. Todo dia nós fabricamos isso. E aí o intestino grosso recebe o que sobrou da absorção e vai desidratando e nós eliminamos o bolo fecal numa forma pastosa, que seria ideal, quando se come bastante fibra, vai embora então para o exterior. E o líquido é todo absorvido. O que traz desequilíbrio quando nós temos, por exemplo, diarreia? O trânsito é muito rápido, sai todo esse líquido lá, a pessoa se desidrata. Nas crianças e nos velhos, isto é grave, pode até ser mortal. Então tem que tomar líquido, tem que tomar soro caseiro, às vezes tem que tomar soro via venosa para poder se reequilibrar. Tá? Quem toma pouco líquido, come pouca fibra, tem prisão de ventre. É o outro lado, fica com cocô duro e é complicado. Questão do álcool. O álcool. É bom lembrar que o álcool é danoso para essa estrutura que é o fígado e para essa estrutura que é o pâncreas. E são lesões irreversíveis que trazem problemas bastante graves, né? A cirrose hepática e a pancreatite crônica, que são o final do alcoolista contumaz. Como nós temos o sistema respiratório que traz oxigênio e o sistema digestório que traz todos esses elementos nutrientes, nós precisamos ter um sistema que distribua isso pelo corpo. É o sistema circulatório, que tem uma bomba chamada coração, em azul as veias que trazem o sangue para dentro do coração e em vermelho as artérias que levam o sangue para a periferia. Né? E isso assim faz com que todos esses elementos que precisam chegar até a célula e mantê-la viva, e dela, o que sobrou, ser eliminado ao meio exterior, vai circulando com um líquido chamado sangue, que tem cerca de 5 litros numa pessoa de 80 quilos. Tá? O sistema linfático é o sistema coadjuvante do sistema circulatório. É coadjuvante porque ele faz com que algumas partículas, por exemplo, as gorduras, que são muito grandes, as bactérias, que são muito grandes, as células do câncer, que são muito grandes, elas não conseguem passar nos capilares venosos e arteriais, então elas vêm pelo sistema linfático e vão desembocar lá no coração através desse ducto. Vocês veem que todas essas bolinhas fazem parte do sistema linfático, são gânglios linfáticos. Nós até palpamos em alguns lugares, aqui na virilha, etc., alguns desses gânglios. Quando nós temos uma patologia, por exemplo, uma unha encravada faz uma íngua aqui. Esta informação está chegando lá e é uma maneira do organismo ir limitando essa infecção numa região só. Né? O baço, que está ali, faz parte do sistema, e o timo, que está aqui no coração, acima um pouquinho do coração, e que só existe desde o nascimento até a puberdade, sendo responsável pela imunidade nessa fase de crescimento da criança, também são órgãos juntos com os gânglios linfáticos do sistema linfático. Quando se diz que alguém tem um câncer e que criou raízes, é porque esse sistema foi invadido e esses nódulos estão invadidos, então o câncer se disseminou por aí. Não é a única maneira, mas em suma, isso. O coração é uma bomba que bate 76 vezes por minuto, né? Contrátil propulsora. Outra que sofre com cigarro, né? O número de infartados que fumam é extremamente grande. Tem vários trabalhos, tem um no Rio Grande do Sul, com médicos que fumavam, 100% deles infartou. Além da vida estressante que tinham, né? Então é muito sério isso.
Hoje em dia o infarto, felizmente, tem vários tratamentos, mas é complicado. O sistema urinário é um sistema de excreção. Nós podemos usar a palavra de depuração do sangue. Toda vez que o sangue circula, passa por dentro dos dois rins, que são os órgãos que vocês veem aqui, e do sangue se filtra uma série de substâncias. A ureia, a creatinina, o excesso de água, né, que nós temos, por exemplo, vai na festa do chopp, toma bastante chopp e faz bastante xixi. Né? Quando está desidratado porque tem uma diarreia, quase não faz xixi, a urina é bem concentrada, né? A outra é uma urina clarinha, o diabético toma muito líquido por problemas metabólicos e faz xixi também clarinho, muita quantidade. E isto é o trabalho dos rins. Tem dois canais aqui que são os ureteres, que trazem para a bexiga, que é uma estrutura, uma bolsa que só permite se eliminar esse líquido que a cada minuto de passagem do sangue é fabricado de maneira periódica, né? Quando enche a bexiga até uma determinada quantidade, vai desencadear o reflexo da micção e a pessoa vai eliminar através da uretra, tanto masculina como feminina, a urina no meio exterior. E isto é um sistema vital. A insuficiência renal é uma doença mortal. O fumo traz problema de câncer de bexiga. Todos esses sistemas que eu já descrevi até agora não teriam uma razão de ser se nós não tivéssemos o sistema reprodutor, ou seja, uma maneira de perpetuar o homem, né? Perpetuar o ser humano. Então nós temos o feminino e o masculino. O homem é bissexual, o homem que eu falo, o ser humano é bissexual. Então vocês veem órgãos internos, o útero, que alberga o feto em desenvolvimento, as tubas e os ovários. Esse sistema, na mulher, fabrica uma célula chamada ovócito, que vai subir pelas tubas, e o homem tem os testículos dentro da bolsa testicular, o epidídimo, o deferente, que vem lá, a próstata e a uretra, que serve tanto ao sistema urinário como ao sistema reprodutor, porque é por onde o homem elimina o que fabrica aqui e as secreções da próstata, da vesícula seminal, na forma de sêmen, e o gameta masculino, que é o espermatozoide. Quando ele é ejaculado no fundo da vagina, que é esse órgão de cópula feminino, ele vai subir por aqui e, em geral, na tuba se dá a fecundação. E o ovócito passa a se chamar óvulo, vai ser drenado em direção ao útero e vai se implantar aqui e vai desenvolver o feto, ou os fetos, que às vezes pode acontecer. A gravidez ectópica ou tubária é quando existe alguma obstrução e a gravidez se desenvolve aqui dentro. Por volta do segundo, terceiro mês ele cresceu tanto que rompe, sangra, ou antes disso a mulher tem dor e se faz diagnóstico, né? Quando se faz laqueadura tubária, se corta aqui. Então não se interfere absolutamente nada na função sexual da mulher, no seu estímulo sexual, porque não se mexe no ovário, né? Se mexe na tuba. É só fechamento de um conduto. Então o ovócito não consegue mais encontrar o espermatozoide e não engravida mais, se for bem feito. No homem é a mesma coisa. Quando se faz a vasectomia, se corta este canal, que também não tem nada a ver com suas funções sexuais. Então, quando o homem faz vasectomia e fica impotente, que hoje em dia é muito raro, é porque a cabeça dele é que não está funcionando, não tem nada a ver com isso. Tá? Esse sistema endócrino reúne glândulas. Uma delas muito importante para a espiritualidade hoje em dia, já com comprovação científica, né? A pineal. A pineal, é assunto de uma outra palestra até que eu já fiz, é o órgão tido como órgão da espiritualidade. É quem na realidade recebe o estímulo espiritual e vai depois esparramar esse estímulo para o resto do organismo. Aí vocês têm, então, a pineal, que fica na parte posterior, isso aqui é o cérebro, né?
a hipófise, que é uma glândula que tem várias funções de controle sobre as outras todas, a tireoide, que tem, basicamente, trabalha com iodo e diz, o seu trabalho é comandar o metabolismo, né? Isso aqui é errado, é o timo, não é glândula endócrina. Aí vocês têm as suprarrenais, que tem várias funções também. Uma delas controla a pressão arterial. Mas tanto na mulher como no homem fabrica também testosterona. Na Guerra do Vietnã existia uma mina terrestre que o soldado pisava, ela subia 1 metro e explodia e normalmente castrava. Quando ele ficava vivo, ele perdia os testículos. E uma grande maioria desses soldados, mesmo sem testículos, não ficava impotente. Aí fizeram um estudo, havia um crescimento da glândula suprarrenal que fabricava testosterona suficiente para suprir isso. O pâncreas, que nós já vimos que fabrica suco pancreático para digestão, também fabrica insulina, basicamente, assim, para ser bem sucinto, que controla o aproveitamento da glicose pela célula. É como se fosse um porteiro, a célula capta a glicose e a insulina fecha a porta. Se não tiver insulina, nós temos um diabético. Tá? Uma pessoa que tem uma taxa alta de açúcar no sangue e não aproveita porque não tem como deixar dentro da célula. O ovário, nós já falamos que ele fabrica o ovócito, mas ele também fabrica os hormônios responsáveis pelo ciclo menstrual, pela manutenção da gravidez, pela amamentação e por caracteres sexuais secundários da mulher. Exposição de pelo, corpo arredondado, ancas mais largas, né? São caracteres sexuais secundários da mulher. E o testículo, a mesma coisa, fabrica a testosterona, responsável pelos caracteres sexuais secundários do homem e potência, né? Disposição de pelo, maior largura de tórax, né? Que são características sexuais secundárias. Timbre de voz, tanto de um quanto do outro, né? E é interessante a relação do sistema endócrino com a cromoterapia e com as cores, né? A pineal tem relação com branco e violeta, a hipófise com anil, a tireoide e paratireoide com azul, índico, o pâncreas com amarelo e as gônadas com laranja. Isto corresponde aos chakras, aos 7 chakras principais, né? Que tem relação com essas estruturas e com as cores. Isso de uma maneira bem sucinta. Eu acho que tinha, não sei porque ficou fora ali, as suprarrenais, que tem relação com a cor vermelha, né? Pode parecer fora de ordem, mas é que a suprarrenal, embrionariamente, ou seja, no desenvolvimento, se desenvolve acima do rim. Depois, com o crescimento do feto, ela baixa, né? E junto com os testículos, um pouco os testículos e os ovários bem mais. Mas é pela origem que o chakra correspondente é naquela região. O sistema nervoso, provavelmente o sistema mais importante, que é dividido em central e periférico, vocês veem aqui o cérebro e a medula espinhal como central e todas essas conexões à periferia como periférico. É mais importante porque é o sistema que controla todo o restante do sistema, controla toda a nossa vida de relação com o meio ambiente, o somático, né? Tato, dor, pressão, né? Pressão de apertar, calor, frio, visão, audição, todas essas são manifestações somáticas que são controladas pelo sistema nervoso. Tudo na forma de resposta ou reflexo a estímulo externo, né? Quando nós queremos olhar alguma coisa, o que acontece? Nós enxergamos a luz, entra no olho, a retina capta e é materializado no lobo occipital do sistema do encéfalo. A mesma coisa que tem de controle somático e da vida de relação com o meio ambiente, nós temos um controle visceral, ou seja, nós temos um controle para o nosso interno. Todas as vísceras são controladas por 2 sistemas
do sistema visceral, que são o parasimpático, nas duas extremidades, e no meio o sistema simpático. E aí que controlam os movimentos respiratórios, as funções digestivas, as secreções das glândulas, e assim todas as atividades são controladas. Este aqui, o reflexo ou consciente e esse inconsciente. Só com o desenvolvimento, né, de algumas pessoas dentro da yoga, por exemplo, que a pessoa cria um controle mental tão grande, ele consegue às vezes interferir no batimento cardíaco, na sua função digestiva, acalmando o sistema digestivo, etc. Mas são exceções, né? Infelizmente ainda não é aquilo que nós gostaríamos que fosse, o que todos nós pudéssemos fazer. Então, esses dois sistemas controlam a vida de relação e a vida visceral do nosso corpo. Eu baseei a minha palestra nessa bibliografia, Bárbara Breman, Nas Mãos de Luz, fontes diversas da internet, psicografando Francisco Cândido Xavier, A Caminho da Luz, do Emmanuel, e Eurípides Kuhn, que escreve sobre sexo, que Sublime Tesouro. Eu gostaria, assim, de encerrar convidando a todos para cuidarmos melhor do corpo físico. Aquilo que eu falei no início, que parece que não tem uma relação, né? Eu acho que talvez seja a nossa maior responsabilidade. Este corpo está dando à nossa vida a oportunidade do nosso espírito se regenerar. Ninguém ou poucas pessoas estão aqui na Terra sem precisar se regenerar, apenas como espírito de luz que venham para fazer algum tipo de crescimento dentro da humanidade. E vejam que os primeiros espíritos de capela reencarnaram no tempo do Egito e da Índia primitiva. Isso vão 6 ou 7 mil anos e nós estamos aqui ainda. Certamente, então, nós não estamos cumprindo exatamente o que o universo queria que nós cumpríssemos. Algumas pessoas sim, mas a grande maioria não, né? Eu li de Vanderlei Pereira, um espírita, algumas palavras que eu acho sábias. Ser espírita não é ser nenhum religioso, é ser cristão. Não é ostentar uma crença, é vivenciá-la com sinceridade. Não é ter uma religião especial, é deter uma grave responsabilidade. Não é superar o próximo, e sim superar a si mesmo. Eu usei um slide apenas para chamar a atenção, é um assunto de uma próxima palestra, mas da importância desta glândula, que é a glândula pineal, com a espiritualidade, que hoje tem comprovação científica de que ela existe, né? Essa relação. Então é importante. Tem um cantor mundial, aí, compositor que vocês conhecem, o Paul McCartney, né? Numa das músicas dele, ele diz que nós vivemos na esperança de sair da escuridão que nos cerca. Muito obrigado. Foi um prazer falar para vocês. Muito bem.